Olá, pastor Donizete novamente, Guia da Promessa, lendo o livro O Peregrino, capítulo 19, parte C ou terceira parte. Então continuamos. Esperança. Como se poderá reconhecer um medo que é bom? Cristão. O medo bom reconhece-se por três coisas. Primeiro, pela sua origem, é causado pelas convicções salvadoras do pecado. Segundo, impele a alma a cercar-se de Cristo para a salvação. Terceiro, gera e conserva na alma grande reverência para com Deus, para com sua palavra e seus caminhos, mantendo-a constante e eterna, e fazendo-a temer de se apartar deles para um outro lado, ou de fazer qualquer coisa que possa desonrar a Deus, alterar a sua paz, contristar o Espírito Santo, ou dar ocasião a que o inimigo tome alguma vantagem. Esperança responde: estou de acordo. Creio que disseste a verdade. Mas dize-me, ainda não saímos do terreno encantado? Cristão. Vais aborrecido de nossa conversação? Esperança disse não, mas desejava saber onde estamos. Cristão responde: ainda nos falta perto de uma légua para sairmos desse terreno. Mas voltando ao assunto, os ignorantes não conhecem que tais convicções que os atemorizam são para seu bem e por isso procuram afogá-las. Esperança. E como procuram fazê-lo? Cristão responde: primeiro, creem que esses temores são obra do demônio, sendo na verdade de Deus, e por isso eles resistem com uma coisa que tende diretamente à sua ruína. Segundo, pensam também que os tais temores tendem a prejudicar-lhes a fé, quando, desgraçados que são, nenhuma têm e por isso endurecem contra ele os seus corações. Terceiro, supõem que não devem temer, e por isso, apesar dos seus temores, tornam-se vãmente confiados. Quarto, julgam que esses temores tendem a aviltar a sua própria santidade, antiga e miserável, e por isso lhes resistem com todas as forças. Agora, esperança. Eu mesmo experimentei algumas dessas coisas, porque antes de me convencer, passei pelo que acaba de dizer. Cristão. Bem, deixamos por agora o nosso vizinho ignorância e passemos a outra coisa proveitosa. Esperança diz: da melhor boa vontade. Propõe tu essa nova questão? Cristão, sim. Conheceste na tua terra, haverá 10 anos, um tal temporário, que era nessa época homem bastante fervoroso em religião? Esperança, sim, perfeitamente conheci. Ainda não me esqueci dele. Ele morava em Sem Graça, a aldeia que dista cerca de meia légua de honestidade e uma casa junto a um tal de Retrocesso. Cristão. Isso mesmo. Vivia com ele debaixo do mesmo teto, pois esse temporário esteve uma vez muito bem encaminhado. Creio que nessa época tinha alguma convicção de seus pecados e do estipêndio que lhe se deve. Esperança. Lembro-me disso perfeitamente também. A sua casa não estava mais do que uma légua da minha, e muitas vezes veio ele ter comigo, banhado em lágrimas. Contristava-me e não perdi de todas as esperanças que nele se fundava. Está, porém, visto que nem todos os que clamam Senhor, Senhor, são cristãos. Cristão responde: temporário, disse uma vez, que estava resolvido a fazer-se peregrino, como nós agora somos, mas travou conhecimento repentino com um tal de salvação própria, e deixou que a amizade deles, então, influenciasse sua decisão. Desde então. Esperança. Já que falamos dele, investiguemos a razão da sua apostasia repentina e da de outros como ele. Cristão. Essa investigação pode ser muito proveitosa. Agora, porém, é a tua vez de começar. Então, a Esperança diz: na minha opinião, as razões são 4. Primeiro, ainda que as consciências desses homens estejam agordadas, os seus corações não têm diferença alguma. Por isso, quando termina o poder do pecado, acaba também o motivo que os levou a tornar-se religiosos e voltam naturalmente aos seus costumes antigos, assim como vemos voltar o cão ao seu próprio vômito e a porca lavada a arrojar-se no lodo, conforme 2 Pedro 2,22.
Buscam avidamente o céu só porque compreendem e temem os tormentos do inferno. Mas logo que resfria e enfraquece esta apreensão e esse temor, também resfriam e enfraquecem os desejos que tinham do céu de salvação. É por isso que no passado o delito e o temor acabam esses desejos e voltam aos antigos hábitos. Segundo, outra razão é a de serem temores de Deus, mas dos outros homens. E o temor do homem é um laço que, parecendo muito ávidos do céu, enquanto bramem em torno deles as chamas do inferno, logo que esse terror passa, acodem os outros pensamentos, tais como que é bom ser cauteloso e que não é muito prudente meter-se em aflições desnecessárias, voltando assim a fazer a paz com o mundo. Terceiro, também sucede servir de tropeço a vergonha mal entendida, que costuma acompanhar a religião. São orgulhosos e altivos, e a religião é vil e desprezível aos seus olhos. Por isso, uma vez perdido o sentimento de infortúnio e da ira vindoura, voltam ao antigo modo de viver. Quarto, aflige-os muito a ideia do pecado e pensam nele com terror. Não gostam de contemplar as suas misérias, pois ainda que a primeira consideração os levasse a se refugiarem onde se refugiam justos e onde estivessem seguros, como atribuem esses pensamentos ao pecado e ao terror, uma vez se tornaram insensíveis às suas convicções e ao temor da ira de Deus, endurecem voluntariamente os seus corações e escolhem precisamente os caminhos que mais contribuem para esse engrandecimento. Cristão, creio que falas com bastante acerto, porque a causa principal é a falta de uma mudança no seu coração e na sua vontade, pelo que se assemelham ao acusado, e que quando está na presença do juiz, treme e parece arrepender-se do íntimo do coração, quando a única causa que o move é o temor do patíbulo, e não o horror do crime cometido. Daí a liberdade a esse réu, e vê-lo-eis continuar a matar e a roubar como dantes. Mas se o seu coração tivesse mudado, seria também mudada sua conduta. Esperança, já que te expus as razões de volta desses homens ao antigo, explica-me tu agora a maneira por que essa falta se efetua. Cristão, eu digo, desviam os seus pensamentos quando lhes é possível da meditação, da lembrança de Deus, da morte e do juízo futuro. Segundo, abandonam pouco a pouco e gradualmente os seus deveres particulares, como são a oração, o refreamento de concupiscência, a vigilância em si mesmos, a dor dos pecados e etc. Terceiro, vão esfriando no cumprimento dos deveres públicos, como a leitura e pregação da palavra, no trato com os outros cristãos, etc. Quarto, começam a censurar as pessoas piedosas, e isso de uma maneira infernal, para terem desculpa aparente de lançamento fora da religião, como pretexto de algumas fraquezas que descobriram naqueles que a professam. Quinto, passam a aderir e associar-se a homens carnais, lúbricos e levianos. Sexto, em seguida entregam-se secretamente a conversações carnais e levianas, estimando ver que fazer tanto a alguns que são tidos por honrados por cohonestarem o seu procedimento e poderem prosseguir mais ousadamente. Sétimo, enfim, começam a mofar abertamente certos pecados, dizendo que são de pouca monta. E, oitavo, endurecendo-se desta maneira, manifestam tais quais são, e assim lançados no abismo da miséria, se um milagre da graça não evita. Perecem para sempre nos seus próprios enganos. Até aqui, e terminamos agora o capítulo 19. Próximo capítulo será o 20. Deus abençoe.